Te Chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Vamos falar sobre devastação ambiental no Brasil a partir de análises que estão sendo feitas pelo MAP Biomas no território brasileiro entre 1985 e 2020. O Mapa Biomas é uma iniciativa multi-institucional que envolve universidades, ONGs, empresas de tecnologia, focada em monitorar as transformações na cobertura e no uso da terra no Brasil. Já detalhamos aqui no jornal o MAP Biomas Fogo, que mostrou que 20% do país já queimou, o MAP Biomas Água, que revelou que o Brasil está secando, só o Pantanal já perdeu 74% de superfície de água, e agora a gente vai falar sobre o Mapa Biomas Mineração, a partir da análise de imagens de satélite com auxílio de inteligência artificial. Esse novo estudo aponta que a área ocupada pela mineração no Brasil cresceu mais de 6 vezes. Passou de 31 mil hectares em 1985 para 206 mil hectares no ano passado. A gente vai conversar sobre esse assunto com César Diniz, ele que é coordenador do Mapa Biomas Mineração, ele é graduado em oceanografia pela Universidade Federal do Pará e mestre em geologia e geoquímica pela Universidade Federal do Pará também. Olá, César, bom dia, prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu e é muito bom conseguir divulgar esse tipo de informação país afora e fico à disposição. Muito bem. César, aqui pelos dados inéditos, revelados, boa parte desse crescimento da mineração no país se deu por causa da expansão desse tipo de negócio na Amazônia? Sim, e antes de confirmar a sua informação, é bom a gente dar um detalhe importante, que é também parte do ineditismo do dado. A gente está informando a área minerada, separando em duas categorias. Então, tem a área minerada, que é referente à mineração industrial de grande porte, e tem a área minerada, que é referente a garimpo. Então, você já antecipou que a área minerada como um todo cresceu 6 vezes de 85 a 2020, mas se a gente separar a indústria de mineração do porte industrial, cresceu nesse mesmo intervalo de 85 a 2020 4,7 vezes, ao passo que a mineração por garimpo, essa cresceu 10 vezes mais de 85 a 2020. Juntando os dois é que nós temos 6 vezes, mas em larguíssima escala, a mineração por garimpo supera a mineração industrial, especialmente na Amazônia. Essa forte expansão do garimpo, ele se deu em anos mais recentes, assim, o impulso maior foi desses anos recentes, César? Sim, o começo dessa tendência de subida bastante intensa da área do garimpo começa em 2010. E de tal maneira que nos últimos 3 anos da nossa série de dados, 2020, 2019 e 2018, a gente supera a área da mineração industrial com garimpo. Então, tem mais área garimpada no país do que tem área sendo minerada por indústrias desde 2018, 19 e 20. Sim. Perdão, eu tive uma falha de percepção do seu áudio. Pode repetir, por favor? Sim, César, você está me ouvindo? Agora sim. Maravilha. Então, César, agora vamos falar o que o garimpo industrial, aliás, o que a mineração industrial produz e o que o garimpo produz. Eu queria que você fizesse um pouco essa análise para a gente. Essa é uma boa pergunta. Do ponto de vista de o que se produz, quais substâncias se produz em escala industrial em garimpeira, quando a gente fala de escala industrial, a gente tem 2 substâncias que lideram. Ferro e alumínio. Seguido a esses 2, você tem um pouco mais atrás, ferro e alumínio representam cada um 25%. Portanto, 50% da produção industrial é ferro e alumínio.
lá atrás, a gente tem certa importância do calcário, que vai para construção civil, ajuda na produção das bases de cimento. A gente tem os minerais da classe 2, que é brita, seixo, cascalho, também da construção civil. E, bom, de indústria, de mineração industrial e de larga escala, esses são os 4 itens principais. Quando a gente chega para a mineração, a gente tem basicamente 2 itens: ouro e cassiterita. No caso do garimpo, né? No caso do garimpo. Sendo o ouro 86% da área minerada de garimpo sendo relativa à extração de ouro. Então, quando se procura abrir um garimpo, quase que 86% das vezes se procura a abertura de garimpos para extração de ouro. E boa parte disso na Amazônia. Exatamente. E boa parte disso também, exatamente, sobre territórios indígenas e unidades de conservação, não é isso que o estudo revela? Para dar números mais redondos, 93,7% do garimpo nacional, país inteiro, está na Amazônia. E desse universo nacional de garimpo, 40% está dentro de unidades de conservação e 10% está dentro de áreas indígenas. Exato. Nessas áreas indígenas, quais são os povos mais afetados com esse garimpo? Se a gente fosse falar de um ranking, eu vou me ater ao top 3 das áreas indígenas. A gente tem a terra indígena do Kayapó, a terra indígena Munduruku e a terra indígena Yanomami, nesta ordem: Kayapó, Munduruku e Yanomami. Perfeito. Agora, em relação às unidades de conservação, então, quais são as mais afetadas também, César? Se nós falarmos de unidades de conservação, então eu vou também me ater ao top 3. Nós temos a APA do Tapajós, a Flona do Amanã e a Parna do Rio Novo. Essas são as 3 unidades de conservação que mais concentram a área garimpada no seu interior. Exato. Agora, no caso do Pará, a maior parte dessa área é ocupada pelo garimpo. Agora, se a gente for falar por estados, né? Quais são, em extensão de área total minerada, quais os 3 maiores, a gente falando 3 sempre, então quais os 3 estados mais afetados em relação à área total minerada? Quando você se refere à área total minerada, eu quero crer que a gente precisa juntar as duas coisas, garimpo e industrial. Se eu juntar esses 2 tipos de extração de minério, a gente tem juntos os 2, que Pará, Minas Gerais e Mato Grosso são os 3 estados que mais representam algum tipo de atividade de extração de minério dos nossos solos. Sendo o Pará o líder absoluto disso, com 3 vezes mais do que é explorado, por exemplo, em Minas Gerais, que é o segundo da lista. Certo. E se a gente separar garimpo e mineração industrial? O cenário muda relativamente pouco. Vai mudar. No caso de industrial, o top 3 continua sendo Pará e Minas Gerais, mas aparece Amazonas. Tem uma importante atividade mineral industrial no estado do Amazonas. E se a gente separar só para garimpo, a gente tem Pará, Mato Grosso e Rondônia. Aí, Minas Gerais e Amazonas, que tem importante atividade industrial, escapam do top 3 e a gente vê novamente que os garimpos estão concentrados basicamente na Amazônia. Todos os 3 estados, Pará, Mato Grosso e Rondônia, pertencem à região amazônica do país. A gente falando em biomas, né? Por biomas, como é que está essa relação sobre a área total minerada, César? Novamente, a área total combinando as 2 escalas, garimpo e mineração, a gente tem de longe a Amazônia, com 72,5% dessa superfície minerada, seguido pela Mata Atlântica, com 14,7%, e então Cerrado, com 9,9%. Conjuntamente, garimpo industrial, essa é a distribuição por bioma.
Perfeito. Agora, com exceção aí da Amazônia, a área de garimpo não é predominante aí nos demais biomas, né? Mais exatamente na Amazônia, né? Exatamente. Então, a concentração garimpeira é quase que total, não é total, porque a gente está falando de um pouco mais de 90%, então sobra um restinho de área espalhada pelos outros biomas, mas é largamente concentrado na Amazônia brasileira, infelizmente. Exato. Agora, eu queria que você falasse sobre esses produtos, né, que a mineração gera. Elas são importantes para o desenvolvimento, né, da economia, mas de que forma se dá esse impacto, né, justamente na natureza? A gente tem que entender que é absolutamente utópico que a gente consiga viver na sociedade atual e na sociedade que vem pela frente sem a mineração. É absolutamente utópico. Então, a gente precisa, da forma como a sociedade se desenvolveu, a gente precisa de insumos tecnológicos que são todos baseados em mineração. E isso vai aumentar cada vez mais. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer mineração responsável. Então, qualquer tipo de atividade responsável, ela respeita três grandes bases de funcionamento. Respeito às normas ambientais, o respeito às normas trabalhistas e o respeito à legalidade territorial do seu país. Então, sob esse ponto de vista, qualquer atividade garimpeira e qualquer atividade de mineração industrial que se faça dentro de territórios proibidos, que não corrija os danos inerentes à mineração imprimidos ao meio ambiente em razão da forma como é feita a mineração, e que não respeite as normas trabalhistas, que faça uso de trabalho escravo, tráfico de humanos, qualquer tipo de violação dessas três bases é impeditivo para a existência de qualquer padrão mineral. Então, o Brasil precisa se livrar dessas problemáticas das bases sociais, econômicas e territoriais, para então a gente conseguir falar de mineração sustentável, mineração responsável. Exato. E quando a gente tem no país um presidente da República que, inclusive, incentiva, né, esse garimpo, incentiva essas ações que vão contra tudo isso que você falou, fica muito mais difícil, né, César? É certo. Se você tem um incentivo a tudo aquilo que deve ser combatido, com certeza ajudar não ajuda. Então, de fato, a gente tem esse problema político pontual que certamente ajudar não ajuda. Exato, que afeta também a questão da fiscalização, né, César? Sim, toda vez que nós diminuirmos, e se o cenário posto é o cenário que estamos vendo, toda vez que nós diminuirmos a capacidade de monitoramento das agências reguladoras do país, aí entra IBAMA, Serviço Florestal, ICMBio e tantos outros, certamente fica mais difícil fazer atividades de monitoramento. Agora, quando a gente está vendo esses dados, esses percentuais, é muito importante para a conscientização da sociedade. E você, César, que lida aí diretamente, né, aí no Pará, fez tantos estudos, como é que você vê também essa destruição, né, tanto nessas reservas, como também nas aldeias, enfim, nos rios, tudo que o índio, né, o indígena precisa para sobreviver. Como é que você, como pesquisador, fica nesse momento? Aliás, pesquisadores, cientistas são tão perseguidos também na atual gestão, né? A gente tem claramente um problema que ele é muito mais amplo do que o dano ambiental que se causa. Por exemplo, a atividade garimpeira dentro de terra indígena é absolutamente ilegal, não tem nenhum artifício que possa torná-la legal no futuro. E, bom, se é uma atividade ilegal, isso,
não gera lucro ao país, porque não há nenhum tipo de controle do que é produzido. A produção garimpeira é absolutamente desregulada, ninguém sabe com precisão quantas toneladas de ouro ilegal é produzido no país. As leis trabalhistas dentro de um garimpo são absolutamente nulas. E, bom, a exposição do próprio garimpeiro às violências do garimpo é absolutamente a regra na Amazônia. Então é um cara que está numa região muito violenta, com pouca ou nenhuma estrutura e quase sempre lidando com o manusear de metilmercúrio, que é um metal pesado absolutamente danoso ao meio ambiente e a ele mesmo garimpeiro. Então, o garimpo ilegal não ajuda ninguém, nem o próprio garimpeiro, nem os municípios do entorno, nem o meio ambiente. Só faz um punhado de pessoas dona da área garimpeira mais ricos. Mas do ponto de vista de desenvolvimento ambiental, desenvolvimento social, não há nenhum benefício da gente continuar expandindo os garimpos que nós estamos vendo serem expandidos desde 1985. E por isso a importância também dos indígenas, né, que estão reunidos aí, mais de 6 mil indígenas em Brasília, tudo a ver com a preservação do meio ambiente, né, César? Não fossem os índios e não fossem as unidades de conservação, o cenário, sob todos os aspectos ambientais, não apenas de mineração, o cenário do desmatamento, o cenário do assoreamento dos cursos hídricos, o cenário dos garimpos ilegais, seriam absolutamente piores. As unidades de conservação e as terras indígenas são oásis no Brasil. E eles, basicamente, auxiliam a atividade motora desse país, que é a agricultura. Sem as florestas, nós não teríamos chuva, especialmente no centro-oeste e sudeste do país. Sem chuva, não tem agricultura, não tem pecuária, não tem trabalho, não tem dinheiro, o país cessa. Então, perder a nossa floresta é absolutamente uma estratégia ruim do ponto de vista econômico. Perfeito, César. Olha, muitíssimo obrigada aqui pela sua participação. Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, ficamos às ordens e espero que nos falemos no futuro e quem sabe com notícias melhores do que essa. É o que a gente espera, com certeza, César. Um beijo para você. Falamos aqui com o César Diniz, ele que é coordenador do Mapa Biomas Mineração, graduado em Oceanografia pela Universidade Federal do Pará e mestre em Geologia e Geoquímica pela Universidade Federal também do Pará. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.